nesse exato momento estar, sabe, ouvindo a palavra do Senhor. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro, sabe, de João capítulo 4, versículo 23. João capítulo 4, versículo 23, que está escrito o seguinte: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Porque o Pai procura os que assim o adorem. A Bíblia nos diz que o Senhor dos Exércitos está à procura de verdadeiros adoradores. Quando eu li esse capítulo hoje, quando eu vi essa passagem escrita aqui no Evangelho segundo escreveu São João, sabe, que eu me deparei com Jesus, sabe, sentado naquele poço onde Jacó o tinha cavado para alimentar sua família, onde eu vejo a humanidade de Jesus. Jesus chega cansado, Jesus chega com sede ali naquele poço, e ele se depara com uma samaritana, um povo a qual eles não tinham muito, sabe, convivência, com o qual eles não conversavam, onde havia uma grande inimizade entre os samaritanos, sabe, e o povo de Judá. E então Jesus, para quebrar todo o protocolo, para quebrar toda a regra, para mostrar que ele é Senhor nos céus e na terra, ele para de frente daquele poço e pede àquela mulher que lhe dê um pouco d'água, puxando conversa com aquela mulher. Para os rabinos daquela época, sabe, era impossível que os judeus conversassem com os samaritanos. Vivia uma briga, havia uma discussão muito grande, sabe, entre eles, porque Israel adorava em Jerusalém, e nós sabemos, Judá adorava em Jerusalém e Israel adorava em Samaria. E havia, sabe, um grande, desentendimento por conta disso, e eles não se falavam entre si. Mas o que eu quero dizer é que essa tarde, através, dessa programação, dessa mensagem ao qual o Senhor tem dado ao meu coração para vocês que estão me ouvindo, é que Jesus Cristo, ele faz maravilhas, ele faz proezas, ele faz com que a pessoa seja transformada, ele faz com que, aquele que vive no deserto comece a morar em mananciais. Jesus chega àquela mulher onde tinha uma certa inimizade entre eles, e Jesus então para ali naquele lugar e começa a conversar com aquela mulher. Nós vemos um momento em que Jesus fica só com uma mulher, a qual por aqueles fariseus e saduceus isso é impossível de acontecer. Seus discípulos tinham saído para poder ali, estar comprando comida, porque também eles estavam com fome. Nós vemos então que Jesus fica só naquele poço. Ele tinha que atravessar, da Galileia para a Judéia para poder fazer a obra do Senhor, para pregar. E tinha que passar nessa cidade, porque ela ficava a meio do caminho. Jesus já tinha andado aproximadamente 100 quilômetros andando a pé com os seus discípulos. E chega a esse lugar onde ele dá muita sede, onde ele tem muita sede, e ele não vê outra situação se não pedir água para aquela mulher, a qual vinha com um cântaro d'água, um cântaro para buscar água. Irmãos, o que eu quero dizer para você através dessa mensagem, o que Deus me revelou através, dessa mensagem: nós vivemos num mundo onde tem muitas divisões religiosas, tem muitas denominações, mas Jesus nos mostra que o templo de adoração dele é o nosso corpo, que nós somos a igreja, escolhida por ele, nós somos o templo escolhido por ele, para ele fazer morada, aleluia. Então eles começam a conversar e começam a discutir a respeito da onde se deve adorar. Então aquela mulher diz: olha, onde deve se adorar é aqui no Monte Gerizim, aonde lá no Deuteronômio capítulo 28, nós vemos que Jesus nos abençoa e mostra as bênçãos do céu no Monte Gerizim. Então é aqui que se deve adorar, foi aqui que nós fizemos altares, foi aqui que nós nos prostramos. E vocês dizem que é em Jerusalém, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. Então Jesus fala para ela: olha, não é aqui nem em Jerusalém, não é em qualquer lugar, mas a Bíblia diz que aqui no versículo 23, que Jesus está à procura de adoradores, que Jesus está à procura de adoradores que adoram em espírito e em verdade. E Jesus começa a dialogar com aquela mulher, começa a falar a respeito da lei para aquela mulher, mais uma abominação para os fariseus,
porque ele dizia que se uma mulher tivesse em posse, sabe, a Tora, ou então a lei, o Pentateuco, é melhor que se queimasse a lei do que dar para uma mulher estar lendo, para uma mulher estar examinando. E Jesus mais uma vez quebra todo o protocolo e começa a mostrar de uma forma maravilhosa para aquele povo que se deve adorar o Senhor em qualquer lugar, se deve prostrar diante do Senhor diante de qualquer lugar, se deve buscar Ele com o coração, sabe, e não seguindo, sabe, regras, sabe, preceitos humanos, mas sim adorar Ele espiritualmente, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E quando eu me deparei com esse versículo, sabe, eu me vi nos dias de hoje, eu me vi no dia onde tem muitas denominações, tem muitas igrejas, tem muitas congregações, e as pessoas, sabe, de certa forma, vemos que tem aquele preconceito, que tem aquela divisão, onde uns não aceitam outros na igreja um dos outros, e fica aquela divisão, aquela coisa mais horrível. Mas o Senhor dos Exércitos nos mostra, através desse versículo, que o Senhor dos Exércitos, Ele não está parado, Ele não está quieto, sabe, no céu, mas Ele está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho certeza que hoje aqui no programa Mocidade Resgate nós possamos ver, nós possamos sentir, nós possamos ouvir realmente pessoas aqui que adoram ao Senhor, pessoas que buscam ao Senhor, pessoas que realmente, sabe, se colocam na presença do Senhor para fazer a diferença. E aquela mulher fica admirada, sabe, das palavras que Jesus fala, e aquela mulher fica admirada e começa a compreender, começa a sentir a vida em si próprio, porque Jesus é o pão da vida, aleluia, Jesus é o autor da vida, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, assim diz a palavra do Senhor, aleluia. As coisas, irmãos, a qual o Senhor tem nos mostrado, sabe, que há sempre divisões, que há sempre causas para poder separar, sabe, o povo, para poder trazer, sabe, contenda, mas Jesus sempre quer unir todos, Jesus quer unir todos no Senhor dos Exércitos, Jesus quer dar todos, unir todos no Pai, que está no céu. Quando o reino foi dividido, sabe, por Roboão, ele que ficou parte do reino do norte, parte do reino do sul, Israel simbolizando o reino do norte, e Judá simbolizando o reino do sul, Samaria sendo, sabe, a capital do reino do norte de Israel, e Jerusalém sendo a capital do reino do sul, de Judá e Simeão. Nós vemos então ali, sabe, uma grande divisão, e aqueles que de cá não passaram para lá, ou de cá não passaram para lá, e tinha essa, sabe, essa contenda, e tinha, sabe, essa grande divisão, mas Jesus Cristo, sabe, Ele veio para unir, Jesus Cristo veio para salvar, Jesus Cristo veio realmente para buscar verdadeiros adoradores, que não se importa, sabe, com o que anda acontecendo, que não se importa com tantas denominações, mas que a sede deles, que a vontade deles é realmente obedecer ao Senhor Jesus Cristo, é realmente adorar o Senhor, não importando as circunstâncias, não importando as situações. E aqui Jesus Cristo nos mostra, sabe, porque Ele veio para salvar. Ele chega e pega para aquela mulher, Ele começa a falar dele próprio, Ele começa a revelar coisas, sabe, talvez que só aquela mulher sabia da vida dela, e Jesus começa então a mostrar para ela, olha, se você me dá de beber dessa água, eu vou te dar de beber de uma água que jamais você terá sede novamente, porque Jesus é o rio da vida, aleluia, e com certeza todos que bebem dessa água do seu interior virão um rio de águas vivas, aleluia. E Jesus começa a falar para aquela mulher, e aquela mulher, sabe, se enche, e aquela mulher acredita no Senhor Jesus, e volta até a sua cidade, e começa a testemunhar, e começa a falar todas as coisas que Jesus tinha mostrado para ela, começa a falar, sabe, das revelações a qual Jesus tinha falado sobre a vida dela. Então todos daquela cidade vêm e acreditam no que aquela mulher diz, porque o testemunho daquela mulher é verdadeiro. E eu quero dizer para você, muitas das vezes Deus faz milagres na sua vida, Deus te opera maravilhas, e você não testifica, e você não fala, você fica calado, você não testemunha o que Deus fez na sua vida. E esse testemunho às vezes, sabe, com certeza iria trazer outras pessoas à conversão, ia trazer realmente essas pessoas a adorar o Rei dos Reis, a se entregar ao Rei dos Reis, e você muitas das vezes não conta, você não fala o que Deus tem feito na sua vida. A primeira coisa que aquela mulher, sabe, fez foi correr ao encontro de seus irmãos, dos seus parentes, dos seus vizinhos,
e a falar tudo que Jesus tinha feito, tudo que Jesus tinha falado, e o quanto ela se alegrava, e falou: olha lá está o Salvador do mundo, ele sim é o Cristo, e toda a cidade vai de encontro dele, e pede para que ele ficasse mais 2 dias naquela cidade. E eu quero dizer para você, aquela cidade chamada Sicar encontrou o Salvador, e com certeza todos receberam a palavra e foram salvos, e quebrou aquele tabu, sabe, e quebrou todo aquele protocolo, sabe, em que uns não podiam conversar com o outro, e os judeus se hospedaram em Samaria, sabe, e aquela divisão por parte ali, sabe, daquela grande guerra que houve entre Israel e Judá se acaba, porque Jesus traz a paz, Jesus traz a vida, Jesus traz transformação, Jesus traz unidade, aleluia, Jesus traz, aleluia, amor entre as pessoas, porque Ele é amor, porque Ele é vida, aleluia, louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E para finalizar essa mensagem, para estar finalizando essa mensagem, hoje aqui eu quero dizer para você, Jesus tem bênção para realizar na sua vida. Jesus tem, sabe, milagres para concretizar. Jesus tem promessas para se cumprir na sua vida. Jesus tem algo maravilhoso para realizar na sua vida. Mas eu quero dizer para você, mas Ele também está à procura de adoradores. Ele não está preocupado, sabe, em qual circunstância você está vivendo. Se é uma circunstância sobre-humana, se você está enfermo, se você, sabe, está financeiramente quebrado, se você, sabe, está preocupado, se você perdeu alguém agora por esses dias, Jesus não quer saber disso, mas Ele está à procura de adoradores. Jesus está à procura de pessoas que o adorem sobre todas essas coisas, sobre tudo que vem passando, toda prova, toda tribulação, toda angústia, toda tristeza, todo desespero, mas permanece adorador, continua adorador, continua louvando, continua adorando, continua glorificando. Eu quero falar para você, eu não sei como a sua vida, não sei como você está nesses últimos dias, mas se você não está adorando, se você não está louvando há muito tempo, eu peço para você, eu te peço essa tarde, que você comece a adorar, que você comece a louvar, que você comece a engrandecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, porque eu quero dizer para você o seguinte, Ele está à procura de você. Quando Ele te criou, quando Ele te formou desde o ventre da sua mãe, eu quero dizer para você que você já foi escolhido, que você já foi separado para ser adorador. Pare de emburrar, pare de reclamar por causa das situações, por causa das circunstâncias, mas adore ao Senhor em espírito e em verdade, aleluia, e você verá a diferença na sua vida. Faça como aquela samaritana, sabe, realmente confesse o Senhor, então será salvo tu e a tua casa, porque o Senhor dos exércitos é fiel para conosco. O Senhor dos exércitos é maravilhoso para conosco, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. E Ele está aqui essa tarde para te abençoar, para te alegrar, para mudar a sua história. Ei, não se esqueça jamais desse versículo. O Senhor dos exércitos está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha como eu estou nessa cadeira, mesmo assim deficiente físico, mesmo assim paralítico, o Senhor recebe o meu louvor, o Senhor recebe a minha adoração. Sabe, eu quero dizer para você, com você não é diferente, não importa como você está, continue adorando, continue louvando, continue glorificando, porque o Senhor é contigo, aleluia, aleluia, louvado, exaltado seja o nome